Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Mais uma vez quero agradecer você pela sua participação. Você que está chegando agora e não me conhece, eu sou pastor auxiliar na igreja Ecclesia Movement atualmente. Sou casado, tenho casado com a Amanda, tenho um filho chamado Davi e tem cerca de 17 anos que eu faço esse trabalho de estudar a palavra e ensinar a palavra. Cerca de 17 anos, tem entre 17 e 18 anos que eu me converti, me batizei. Esse mês, se eu não me engano, é esse mês mesmo, completa-se 18 anos que eu passei pelas águas, tá bom? E tenho andado firme de lá até aqui. Veja bem, nós lemos então até o versículo de número 10, onde Jesus ele vai falar mais sobre o ladrão e vai falar que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E ele, porém, veio para dar vida e vida em abundância. Agora nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 18. Ainda dentro desse contexto, você vai perceber que o assunto é pastoreio e ovelha. E pastoreio aqui é o pastor mesmo de ovelhas, tá? O que nós temos no versículo de número 11? Veja comigo. Ele diz, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Só até aí. Então, na verdade nós podemos ler um pouco mais aqui, só para você, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos, tá bom? Muitos deles diziam, ele está endemoniado, enlouquecido, porque ouviram, outros vão dizer, como pode, aqui, vamos ler até o 21, mas outros diziam, essas palavras não são de endemoniado, pode um demônio abrir olhos dos cegos? Então veja que ainda, essa passagem, ela está amarrada com o quê? Com o capítulo de número 9. Tá? Então, às vezes nós lemos as escrituras e nós esquecemos desses detalhes. Ela está totalmente amarrada ainda com o capítulo de número 9. Certo? Então vamos lá, vamos ler aqui do versículo 11 para que nós possamos entender o que está acontecendo. Olha, ele diz o seguinte, eu sou o bom pastor. Então, diferente das outras passagens, aqui ele vai dar uma ênfase maior dizendo, olha, eu sou o bom pastor. O que ele quer dizer aqui? Diferente de todos os outros, ele tem essa peculiaridade, ele é o bom pastor. Lembra daquela passagem que Jesus ele conversa com um jovem rico, e aí ele fala assim, bom mestre. E ao dizer bom mestre, Jesus ele diz, olha, bom existe somente um, que é Deus. E aqui ele diz, eu sou o bom pastor. Por que ele diz isso? Qual que é a característica do bom pastor? Veja comigo aqui, ó. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Por que ele está falando isso? Porque o assalariado, e você deve sempre que ler isso aqui, você se perguntar o que quer dizer o assalariado. Tá? Na sua Bíblia talvez esteja escrito o mercenário. O assalariado ou mercenário é aquela pessoa que recebe para poder cuidar das ovelhas. Tá? E aí ele vai dizer, olha, eu sou o bom pastor porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Já o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. O assalariado, então, ele é o pastor? Sim, mas ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Ele cuida das ovelhas? Sim, mas ele não é o pastor, o dono das ovelhas, certo? E aí é interessante que esse assalariado, qual que é a característica dele? Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o assalariado ele não tem essa preocupação de dar a vida pelas ovelhas, por quê? Porque ele não faz isso, ele cuida das ovelhas somente pelo salário. A preocupação dele é o salário.
Então, se tiver entre a vida e a morte, ou entre dar a sua vida para cuidar das ovelhas, né, defendê-las, o assalariado faz isso? Não, porque a preocupação dele é: vou fazer o meu trabalho, receber o meu salário e pronto. Se eu tiver que perder minha vida pelas ovelhas, não farei, porque não é minha preocupação dar a vida pelas ovelhas. Tá entendendo? Então veja, o bom pastor, tá? Ou o pastor das ovelhas, ele já é diferente. Ele dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não dá a vida pelas ovelhas. É o que está aqui, ó. Então, a principal diferença do bom pastor agora e do assalariado é que um tem essa disposição de dar a vida e o outro não. E veja que interessante, você lendo isso, talvez passa despercebido e você pensa assim: tá, mas o assalariado é quem? O assalariado é, nesse caso, realmente aqueles que cuidam das ovelhas somente com a disposição para poder cuidar delas. Tá? Mas Jesus está dizendo: olha, somente um tem essa disposição de dar a vida pelas ovelhas, que é o bom pastor. E nesse caso aqui, ele não está dizendo necessariamente, nós podemos pensar, não necessariamente com o pastoreio que você está acostumado a ver hoje. O seu pastor, talvez, ou o meu pastor, e aí eu digo da nossa igreja local, ele talvez não tenha essa disposição de dar a vida por alguém, morrer por alguém, até mesmo porque ele não vai salvar ninguém. Tá? Mas esse pastor que Jesus está dizendo, é o bom pastor, ele tem essa disposição para poder proteger realmente e dar a vida pelas suas ovelhas, para poder salvar. E essa mensagem aqui, ela tem mais um cunho que salvífico. Ela tem mais um cunho de dizer: olha, eu dou e eu darei a minha vida pelas ovelhas. Já o assalariado, ele abandona e foge. Ele não tem essa preocupação. Tá? Veja então que então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. O assalariado foge porque é assalariado e não se importa, aqui ó, a preocupação dele, não se importa com as ovelhas, ok? Ele não tem essa preocupação. Já o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Veja aqui comigo aqui, ó, beleza? Nós já vamos tirar algumas aplicações aqui. Aí mais uma vez ele reforça, dizendo: olha, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Então veja, Jesus conhece as suas ovelhas. Novamente voltando àquela questão de, olha, as ovelhas dele conhecem ele e ele conhece as suas ovelhas. Além dessas ovelhas conhecer a voz dele, ele está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas. Você vai se lembrar que eu disse: olha, ele chama as suas ovelhas pelo nome, tá? Então ele conhece as suas ovelhas. E aqui ele diz: e elas me conhecem. Eu não preciso ser repetitivo nessa parte, porque você já viu ele dizendo exatamente isso aqui: eu conheço elas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tá? Então aqui ele dá a sua vida para salvar e cuidar as ovelhas. E aqui é interessante que ele diz: olha, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, nesse tempo em que Jesus está falando, ele está dizendo: olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse meio que nós estamos aqui, não são desse rebanho que nós estamos aqui, elas são de outro aprisco, talvez de outro tempo, de outra época, de outros anos, elas não são daqui. Mas ele está dizendo que, olha que interessante, é necessário que eu as conduza também. Então veja que poderoso. Há quase 2000 anos atrás, Jesus simplesmente está dizendo: olha, o João, o José, a Maria, o Sabino, tá? As pessoas em volta da nossa época, Jesus está dizendo: olha, aquelas ovelhas lá do futuro, elas não são desse aprisco, mas elas são também minhas ovelhas, certo? Então você talvez pense assim: olha, será que eu sou essa pessoa a qual Deus escolheu para si? E veja que Jesus, ele já disse: olha, eu tenho outras ovelhas que também, outras ovelhas que não são desse aprisco. Se você olhar em João capítulo 17, você vai ver que Jesus, ele faz a oração dele pelos crentes, né? Pelos aqueles discípulos da sua época, mas eles falam: ó, eu também oro por aqueles que irão crer. Então, essa palavra também é para os nossos dias. Veja que essa palavra, ela se perpetua durante os anos e Jesus está dizendo: é necessário que eu as conduza também. Então, todas aquelas palavras que nós lemos dizendo assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, vale para hoje? Vale, porque Jesus é vivo, que Jesus é o Senhor. E aqui ele diz: olha, no futuro, tá? Lembrando que nós estamos usando a NVI. Elas ouvirão a minha voz. Isso está no futuro.
Então chegou um dia que eu, você, nós ouvimos a voz do Senhor, e aí ele está dizendo, e haverá um só rebanho. Então aqui acaba com aquela discussão de a igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Nós estamos falando que a igreja de Cristo é apenas uma. Talvez você não goste da igreja A, da igreja B, da igreja C, você goste somente do estilo, você gosta de parede preta, parede branca, sei lá. Mas é somente um rebanho. Então, às vezes nós brigamos por causa de placa, de aprisco, mas só tem um rebanho. Jesus, ele não vai chamar a igreja A, B ou C, ele vai chamar uma única igreja, tá bom? Por isso é que meu Pai me ama. Por quê? Dou a vida para retomá-la. E aqui, retomá-la não é ovelha, é vida, tá bom? Eu dou a minha vida para retomá-la. Eu dou a minha vida para recebê-la de volta, tá? Eu sacrifico para que eu receba de volta. E veja que interessante, ninguém tira de mim. Não está falando de ovelha, está falando da vida. Mas dou por minha espontânea vontade. Isso aqui é glorioso, porque ele está declarando então, deixando registrado que ele dá a sua vida espontaneamente, ou seja, ninguém pediu. Você pediu para Jesus morrer na cruz? Não. Ninguém comprou, ninguém pagou. Ele simplesmente dá de livre, espontânea vontade. Isso é o poder da graça. Você não pediu, você não proclamou isso, você simplesmente não esperava por isso, mas ele falou, eu dou por minha livre, espontânea vontade. O que é isso? Eu me sacrifico para salvar o A, o B, o C por minha livre e espontânea vontade. Ninguém tirou a vida de Jesus. O diabo não matou Jesus, Pôncio Pilatos não matou Jesus, os judeus não mataram Jesus, por mais que a acusação de Pedro, por exemplo, dizendo, olha, vocês assassinaram ele, mas ele está dizendo, olha, eu dou por minha espontânea vontade. Isso demonstra, lembra-se da soberania de Deus. Talvez você pense, Jesus perdeu? De forma nenhuma. Ele é soberano, ele dá a vida dele, para depois retomá-la. Isso significa então que depois de 3 dias, deixa eu colocar o 3 aqui, ó. Depois de 3 dias, a sua vida seria tomada de volta. Tenho autoridade para dá-la, ó, eu tenho autoridade, liberdade para dá-la e para retomá-la. Olha que poder glorioso. A morte não venceu Jesus. Ele deu e ele tomou. Esta ordem recebi de meu Pai. E aí, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Então, ainda nesse discurso, eles ficaram novamente divididos. Muitos diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que vocês estão ouvindo? Ou por que ouvi-lo? Certo? E aqui você vai ver que as pessoas usam aqui a lógica, dizendo, olha, essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos do cego? Voltando àquela passagem de João, capítulo de número 9. Então, capítulo 9 e 10 está interligado? Sim, é por isso que eu estou falando. A leitura bíblica dessa forma, a gente não pega somente uma parte e sai lendo. Ela está interligada? Está, porque se você voltar um pouco, você vai ver que aqui no capítulo de número 9, aqui ó, esse homem aqui ó, no versículo 38, é o ex-cego. Aqui ó, o assunto aqui é cego, o assunto aqui é cego, ó lá. Tá vendo? Depois, se você não viu até agora, você pode ver. E aí, Jesus ele está fazendo esse discurso aqui, ó. Aqui, ó, cego de novo, tá? E aqui, eles têm novamente uma discussão que eles ficam divididos, ó. Eles não compreenderam aquilo que eles estavam falando. E aqui você vai ver que o assunto novamente é o quê? Cego. Então, tá todo mundo ali ouvindo Jesus ainda, tá bom? Então, meus irmãos, olha, talvez você pense assim, foi somente uma leitura. Então veja, aqui, esse texto aqui, se nós formos tirar alguns aprendizados, talvez o principal que eu possa te dizer é soberania, tá? Poder de Deus, graça de Deus. Por quê? Jesus está dizendo, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ninguém toma. Por que ele está dizendo, eu dou a minha vida pelas ovelhas? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É diferente do mercenário. O mercenário não está preocupado com as ovelhas.
O assalariado não está preocupado, mas eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, se eu for tirar algo aqui, Jesus ele deu a vida por nós, Jesus ele deu a vida por você, Jesus deu a vida pelos seus filhos. E aí ele disse, olha, há um aprisco, que tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Vou deixar até marcado aqui, tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Isso é interessante porque essa palavra vale para mim, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, a todos quanto o Senhor chamar. Essa promessa é para eles. Porque eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E aqui ele diz, ouvirão a minha voz. Então que os nossos filhos, os nossos familiares, eles possam ter esse prazer de ouvir a voz do Senhor e entender e reconhecer a voz de Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Vou ler somente até aqui, depois continuamos a partir do versículo de número 22. Aqui nós vamos falar sobre a incredulidade dos judeus, festa da dedicação, tá aqui, Nós vamos falar sobre essa festa da dedicação. Aqui não vai ter uma explicação, porque esse dicionário é da língua portuguesa, mas eu vou falar um pouco sobre o que é essa festa da dedicação, e aí nós seguimos a nossa leitura tirando alguns aprendizados, tá bom? Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado. Deixa aí a sua curtida, o seu comentário, e um grande abraço para você, até a próxima. Tchau, tchau.